Boa tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 2-1 sobre o Água Santa pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Primeira pergunta, repórter Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, você perdeu para a partida de hoje mais 2 jogadores com problemas musculares, Alisson e Diego Costa. Você está preocupado com esse tipo de lesão mesmo rodando o grupo? Quais os atletas requerem mais cuidados nesse momento? Boa tarde. Coincidentemente, os atletas que sentiram foram os atletas que mais jogaram nos últimos jogos, né? Tinham 3 jogadores que a gente se preocupava, Diego, Alisson e Sara. O Sara ficou de fora hoje, entrou só na segunda parte do jogo. E o Diego, que teve uma sequência de jogos, junto com o Alisson, que vem jogando a maioria dos jogos. É o que eu tento explicar, que se você colocar o mesmo time em sequência, você começa a ter grande chance de lesão. Eles treinaram 10 minutos ontem e infelizmente sentiram desconforto. Vão fazer uma avaliação melhor durante essa semana para ver qual é a gravidade, se vai precisar ficar algum tempo fora ou quem sabe já possam estar presentes no jogo contra o Corinthians. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Boa tarde, Rogério. Hoje foi um jogo em que o resultado foi mais importante do que o desempenho, que não foi dos melhores? Bom, o desempenho, todas as vezes que eu vim responder, eles nunca são dos melhores, nem o jogo. Hoje, de fato, acho que a gente não rendeu tanto, principalmente no segundo tempo, não conseguimos render, mesmo trocando os 4 homens de frente de uma vez e tentando dar mais energia. Nós não conseguimos tanto finalização no segundo tempo, uma equipe também jogou bem fechada, muito alta, né? Boa na bola aérea. Hoje o resultado ele era importante para assumir a primeira colocação do grupo, conseguimos esse objetivo, mas em matéria de qualidade, de ser um jogo vistoso, ele deixou o primeiro tempo ainda com algumas coisas boas, o segundo deixou um pouco a desejar. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, seu próximo adversário vai ser o Corinthians, que agora é comandado por um técnico português. O que você acha de ser o único brasileiro entre os treinadores dos 4 grandes de São Paulo? Eu lamento, acho que tem ótimos treinadores no Brasil, mas também cada clube logicamente faz a contratação, o mercado é livre, tanto de ir e vir. Um dia nós também vamos poder, quem sabe, ocupar um mercado estrangeiro novamente. Eu acho que é um movimento de mercado natural, a vinda dos estrangeiros, e por mais que, claro que a gente queira, né, tem amigos e ótimos treinadores que eu conheço que poderiam exercer essa função em outros grandes clubes, infelizmente vai ser necessário esse momento, essa onda de treinadores de fora vir, até que o fracasso exista também e volte-se a pensar nos treinadores daqui do Brasil. Porque quando vai vir tantos treinadores assim, alguns também vão fracassar, como é natural no futebol. Equipes mais fortes se sobressaem, equipes que não têm um poder aquisitivo tão grande ou não vivem um momento tão bom, tendem a fracassar. E quando você tem vários treinadores nessas funções, também vai ser deixado em aberto o fracasso de alguns. E aí o mercado vai voltar. Já teve a época dos treinadores jovens, teve a volta dos treinadores mais velhos, teve agora o mercado sendo aberto para estrangeiros. E faz parte do mercado, a gente tem que encarar dessa maneira. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, foram poucos minutos, mas o que você poderia falar sobre a estreia do Andrés Colorado e, se possível, sobre o Moreira? Bom, sobre o Andrés, ele vai precisar ainda de uma adaptação. Ele chegou, fez 4 treinamentos comigo só. É um jogador características que eu gosto, bom passe, pode ajudar muito em bolas aéreas, tanto que a disputa, se eu não me engano, o segundo gol é ele quem ganha, né, a disputa na bola. Ele é mais um lado a lado, um volante que joga lado a lado. Nós mudamos um pouco a maneira de jogar agora, com o Nestor jogando mais por dentro, o que dificulta, né, colocar ele de imediato no time, mas nós vamos tentar adaptar o mais rápido possível. Mas é um jogador que vai agregar bastante a gente. Tem boa qualidade de passe, tem que jogar um pouco mais rápido, né? Na Colômbia se joga um pouco mais, é um futebol mais técnico, um pouco mais de liberdade. Aqui não, o futebol é mais pegado, mais rápido, então ele vai ter que também se adaptar na velocidade de passe, mas é um bom reforço pra gente. Moreira, eu vi o Moreira jogar logo quando eu cheguei no São Paulo Sub-20, São Paulo e Flamengo, não sei que fase era do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, Copa do Brasil, não sei, mata-mata, acho que era semifinal, se eu não me engano. E gostei muito do Moreira quando eu fui lá em Cotia, vi vários jogadores, né? O Caio foi um dos meninos que eu gostei bastante naquele jogo, fez gol, até foi 1-0 São Paulo.
E me impressionou muito o Moreira pela regularidade, um jogador bem equilibrado, 50-50, sabe apoiar bem, mas sabe defender bem, ambidestro, inteligentíssimo, um menino que tem desejo de vencer, gosta de treinar, gosta de escutar, gosta de aprender. Teve a sua oportunidade hoje, eu acho que fez um bom jogo. Para um garoto de 17 anos, eu acho que elogiável a postura dele dentro de campo hoje. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa tarde, Rogério. São Paulo não tinha uma sequência invicta de 6 jogos desde a reta final do Crespo. A que você atribui esse momento do São Paulo depois de um início de temporada em que chegou a frequentar até a zona de rebaixamento? É uma equipe que acho que corre mais riscos que aquela, tanto que essa invencibilidade ela é cercada por muitos empates, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu sei que tem vários empates. Esse time é um time que acaba perdendo jogos porque é um time que arrisca jogar muito mais do que aquele. São características distintas, mas importante. Nós tivemos um grande jogo que foi contra o Santos, um bom jogo contra o Campinense, especial primeiro tempo. E também tivemos oscilações, como o segundo tempo de hoje, que não foi bom, como o segundo tempo da Campinense, que caiu um pouco de intensidade, depois de 16 finalizações no primeiro tempo. Mas eu acho que é importante para dar confiança, assumir, né, essa primeira posição. São mais 4 jogos e nós vamos precisar de pontos. Tem 2 clássicos seguidos, né? O Ferroviária está só 4 pontos atrás, o São Bernardo com a mesma pontuação, a diferença no saldo de gols. Então era importante hoje que a vitória viesse, mesmo jogando às 3 da tarde num campo, um gramado até bom de se jogar, não é dos piores, mas não pode aceitar vir jogar 3 da tarde num 30 e tantos graus. Também é difícil você querer que o teu time renda os 90 minutos, né? Eu acho que a federação, o próprio clube poderia ter um pouco mais de força para que esse jogo fosse feito à noite. Eu sei que aqui não tem refletores, mas como a maioria também considera São Paulino, poderia ser num outro lugar à noite, ou que seja 5 da tarde, um horário melhor para a gente, porque nessa temperatura é desumano você cobrar com que o jogador renda fisicamente os 90 minutos. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa tarde, Rogério. Gostaria de ouvir uma análise sobre o jogo. 2 tempos distintos, só uma finalização na segunda etapa. Um segundo tempo que parecia que não andava, com muitas paradas. Bom, primeiro que o árbitro picotou o jogo todo. Foi mal até, eu tenho dúvida até de expulsão, da primeira expulsão deles, tenho dúvida. Uma arbitragem que deixou o jogo mais lento do que já provavelmente seria por jogar nessa temperatura às 3 horas da tarde. Já por natureza, já é um jogo mais amarrado. Você vê jogos às 11 da manhã que não caminham o jogo. Às 9 da noite o jogo caminha, porque são 10 graus de diferença de temperatura, o jogo vai caminhar muito mais rápido. Então, assim, muito picotado o jogo, com faltas inexistentes para os dois lados, não é nem reclamando a nosso favor, não. É só que o jogo tem que fluir, o árbitro também tem que colaborar, tem que ajudar para que o jogo tenha fluência. Eles, logicamente, mataram bastante também o jogo, né? Um time forte fisicamente, isso atrapalhou para o jogo ganhar ritmo. Marcelo Bassérgio, Gazeta Esportiva. Rogério, no último jogo você havia indicado que Luciano precisaria de mais tempo de preparação para voltar a atuar, mas ele acabou entrando hoje novamente. Por que a mudança de planos? Não, muito pelo contrário, é exatamente o que eu te falei. Eu pensava começar com o Luciano este jogo. Devido ao que eu vi no jogo contra o Campinense, eu resolvi novamente manter o Luciano no banco e dar minutos para ele. O que eu não posso é querer 90 minutos dele agora, porque eu acho que todos podem, é claro, não discuto aqui a qualidade técnica do Luciano, mas que ele ficou muito tempo parado e é necessário que ele vá se adaptando, entrando 20 minutos, 30 minutos, né, dessa maneira. Eu fiz as 4 trocas porque eu achava que poderia dar uma intensidade maior ao jogo. O time também se fechou mais, o Água Santa se fechou mais e nós não conseguimos dar um ritmo maior na partida devido também à temperatura no dia de hoje. Mas o Luciano teve seus minutos que eu quero pôr para o Luciano para jogar, mas eu preciso dele bem fisicamente. Enquanto não tiver, é difícil colocar mais minutos do que ele está tendo. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Rogério, nos 2 clássicos já existe a possibilidade de um rodízio menor na equipe titular? Não sei, cara, não sei. Essa é uma coisa que a gente vai analisar na volta dos jogadores e treinamento durante a semana, ver o desgaste. Como eu te falei, os jogadores que vêm jogando em mais sequência são os mais propícios à lesão e tudo que nós não queremos é perder jogador por lesão muscular. Então, não consigo responder, eu não tenho a resposta para você nesse momento, lamento. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, boa tarde. O São Paulo foi bem no primeiro tempo dos 2 últimos jogos, Verdade. mas caiu de rendimento na segunda etapa. Verdade. E hoje com um jogador a mais. Você atribui essa queda a quais fatores?
E os 2 próximos jogos são clássicos, onde o erro costuma sair mais caro. A oscilação será algo falado com os atletas? Acho que a oscilação, pelo menos eu vi essa última rodada do Campeonato Brasileiro, teve bastante gente oscilando, né? Eu vi bastante time favorito empatando jogos e não vejo assim, não vejo como o São Paulo tão diferente dos demais clubes no Brasil, ou da grande maioria dos clubes no Brasil. Sobre a primeira parte da pergunta, desculpa. Você atribui a queda no segundo eu acho que o São Paulo jogou muito bem os 2 primeiros tempos, realmente, com o Campinense aqui. Eu acho que o cansaço é um fator que é preponderante para a queda de rendimento. E as equipes que se fecham bastante tiram a tua velocidade de jogo. Nós já por natureza não somos um time veloz, somos um time de construção, não temos essa característica de velocidade. E nós temos que construir jogo e às vezes o espaço, o gramado, quando não é um Morumbi, uma Vila Belmiro, por exemplo, onde o jogo flui mais rápido, com mais velocidade, a gente sofre um pouco mais. Temos que realmente melhorar os nossos segundo tempos de uma maneira geral. Em quase todos os jogos nós jogamos melhor a primeira parte. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Rogério, boa tarde. Apesar da preocupação em trocar jogadores a todo jogo para evitar desgaste, já são 4 atletas com lesões musculares sofridas após o início da temporada. São casos específicos, isolados ou algum motivo mais amplo para isso? Na minha opinião, são casos específicos. Patrick, muito tempo parado, não estava pronto para começar a jogar. Teve uma lesão já no segundo jogo, vai precisar de um período maior de treinamento para não ocorrer novamente. E não é coincidência, os jogadores que têm mais minutagem são os mais suscetíveis à lesão. Como eu já falei, acho que eu respondi antes, o fato do Sara não iniciar hoje o jogo, o Alisson, que não iria iniciar o jogo hoje, infelizmente teve um incômodo, não sei a gravidade ainda, assim como o Diego, jogadores que vêm jogando mais jogos seguidos. Muita viagem, você vai lá nós vamos lá para Paraíba, voltamos, viajamos a madrugada inteira, aí é um jogo puxado de novo, 3 da tarde com essa lua. Então nós temos que ter cuidado para que os jogadores entendam suas funções e que a gente não prejudique o time pro ano como um todo. Não pensar só nesses primeiros meses e sim pensar no ano como um todo. Lili Nascimento, Record TV. Rogério, como você enxerga esses episódios de violência que aconteceram recentemente de torcedores contra jogadores, como os ocorridos com os ônibus na Bahia e no Grêmio? Reflexo do que é a sociedade no nosso país, reflexo do que é a educação no nosso país. Se tivéssemos talvez uma classe bem unida, parava tudo. Para, isso aí não é só, teve no Paraná também, né? Invasão em campo, tentando bater em jogador. Não tem mais sentido, perdeu o sentido. Mas como nós não temos tanta coesão e sindicatos tão fortes também, nós, infelizmente, a gente vai tocando a vida. E aí fala assim, não, mas quando aconteceu, uma desgraça, já aconteceu, né? O menino do Grêmio teve que ir para o hospital, né? Um ônibus atacado, se eu não me engano. Reflexo do que é o país, do que virou o país, do que o ser humano entende como vida. Infelizmente, nós não damos sinais de melhora como seres humanos. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Rogério, o futebol brasileiro registrou cenas de violências lamentáveis na última semana. Qual a postura que os principais clubes do país podem ter para tentar coibir atitudes assim e evitar que o ano traga situações ainda piores? Eu repito, quando acontecer uma coisa assim, para o futebol. Se parasse o futebol, e olha que tem países que eu tenho certeza que pararia o futebol com acontecimentos como esse. Mas como não para e tudo segue, como muitos clubes também endividados e já toca-se da maneira que for possível, né? Então, infelizmente, se fosse sério mesmo, eu acho que deveria ter parado o futebol diante dos acontecimentos. Aliás, foram bem, acho que no mesmo dia ou em 2 dias diferentes aí, de espaço de tempo, acontecimento suficiente para parar tudo. Encerramos então com o Rogério, obrigado a todos, uma boa tarde.